Pessoal, o que estamos fazendo aqui? Quem estamos tentando enganar? Talvez todos vocês possam continuar mentindo para si mesmos, mas não consigo mais. É impossível continuar fingindo, ignorando a situação. Eu só preciso falar e dizer isso. Texto impresso em 3D é ruim? E estou cansado de fingir que não é. No melhor cenário, você está imprimindo em 3D na camada superior ou inferior, restando opções nada boas. Você pode trocar as cores nessa camada e esperar que o texto seja grande e claro o suficiente para não se misturar. Você pode adicionar camadas adicionais, seja na mesma cor ou em uma cor diferente, que parecem melhores, mas deixam você com uma superfície não plana que não é agradável ao toque e pode ficar presa em coisas. Ou você pode inserir o texto com uma mudança de cor, que se torna um ímã para sujeira e detritos. E é mais difícil de ler. Desperdiça filamento ao exigir muitas camadas superiores. De fato, todas essas alternativas desperdiçam filamento devido às trocas de cor. No pior cenário, você quer adicionar texto ou logotipos à outra face da impressão, particularmente se for uma face curva, o que, embora seja muito fácil de fazer na maioria dos fatiadores modernos, requer mudanças de cor custosas, desperdiçadoras e extremamente lentas em qualquer coisa que não sejam as impressoras 3D de troca de ferramentas mais caras. Nenhum desses contras seria tão ruim, no entanto, se o produto final realmente ficasse bom. Mas na minha opinião não fica. Não me interprete mal, para projetos divertidos, bins de Gridfinity ou até para propósitos funcionais, textos ou logotipos impressos em 3D, em relevo ou baixo relevo em seus designs são bons. Eles fazem o trabalho. Mas se você faz parte da crescente economia de pessoas que realmente vendem seus produtos impressos em 3D, provavelmente não vai querer lidar com mudanças de cor em grande escala. E mais, o produto final simplesmente não parece profissional, não parece polido. Acredito que este seja o motivo pelo qual até empresas como a Prusa, que historicamente e com muito orgulho, dependem tanto da impressão 3500, agora estão usando coisas como impressão UV para tornar seus produtos mais polidos e de grau consumidor. Ou porque algumas marcas de fabricantes, como a Anchor Make, estão supostamente desenvolvendo impressoras UV de grau consumidor e prosumer para democratizar essa tecnologia. Mas ainda não chegou. Então, neste vídeo, eu queria explorar o que eu acho que pode ser outra alternativa ou série de alternativas para rotular, marcar ou personalizar suas impressões 3D, seja para seus próprios usos, em casa ou na loja, ou para aumentar o valor percebido e a desejabilidade dos produtos que você pode vender online. Eu queria entender e comparar as diferentes opções disponíveis para mim para adicionar logos ou textos nítidos e profissionais aos meus projetos impressos em 3D, variando de variedades totalmente impressas em 3D que mencionei anteriormente, a diferentes tipos de gravação e entalhe a laser, até mesmo a criação de complementos de bom gosto, como madeira, couro ou metal para aquele produto final verdadeiramente luxuoso. Ao longo do caminho, fiz muitos testes, incluindo vários tipos diferentes de lasers, frequências, intensidades e mais. Ao longo deste vídeo, compartilharei meus resultados para que você possa ir direto aos melhores se tentar fazer isso sozinho. Mas, rapidamente, eu quero olhar para mais alguns exemplos apenas para ter uma base, tanto para a qualidade do resultado, quanto para os custos em termos de tempo e material. Como eu disse antes, você quase tem que dividir o texto impresso em 3D em duas subcategorias diferentes. Dependendo se você precisa do texto nas camadas superiores, inferiores ou no próprio corpo da impressão, pois são bem diferentes. O primeiro às vezes é aceitável, especialmente se você usar o tamanho certo de placa de construção e bico, e pode até oferecer uma ampla gama de opções, como cores, que você não consegue com as outras opções a serem exploradas. Mas novamente, para reiterar rapidamente as desvantagens, como você está vendo na tela, fazer isso adiciona tempo. Isso aumenta o custo do material, a complexidade e às vezes resulta em uma placa de construção irregular. Exige implicitamente o uso de um bico de 0,4 mm ou menor na maior parte do tempo, funcionando melhor com um sistema multimateriais desperdiçador ou um trocador de ferramentas caro. E esses problemas são, claro, agravados se você precisar do texto no corpo da impressão. Basta olhar quanto tempo e material são desperdiçados com a purge, e mesmo assim, o produto final tem costuras onde quer que essas cores se encontrem. Sim, você poderia fazer o texto sem mudanças de cor, mas então ele não seria quase tão visível ou atraente.
Agora vamos mudar para o assunto principal deste vídeo, que é a gravação a laser. Existem diversas tecnologias de laser disponíveis, cada uma com suas próprias vantagens e desvantagens. Sei que normalmente não se importam com lasers, mas antes de mostrar o que podem ou não fazer com nossas impressões 3D, eu quero dar um rápido curso intensivo sobre os diferentes tipos disponíveis, e vou tentar mantê-lo o mais curto e informativo possível, eu prometo. Primeiro, você tem lasers de CO2 que podem cortar uma gama muito ampla de materiais, incluindo madeira, plásticos, materiais transparentes como acrílico e mais, mas eles geralmente são bastante caros. Estes operam em torno do comprimento de onda de 10,6 micrômetros, o que significa que eles não podem cortar ou gravar metais sem um spray de marcação especial. Em seguida, você também tem lasers de diodo, que são a infinidade de lasers baratos, perigosos e abertos que inundam o mercado. Hoje em dia, normalmente, são alimentados por estes que podem gravar ou até cortar madeira, couro, plásticos ou materiais pintados, mas porque operam a 450 nanômetros, eles são realmente bastante inúteis para coisas como vidro, acrílico ou metais. E finalmente temos o grande cão e, francamente, a principal razão pela qual aceitei esta máquina: lasers de fibra. Esses caras operam em um comprimento de onda de 1064 metros de Newton. E eles são os que você pode ter visto naqueles shorts ou vídeos super viciantes, brincando com um objeto como um centavo e limpando-o ou gravando-o. E sim, dependendo da potência, eles podem literalmente gravar ou cortar todos os tipos de metais, bem como plásticos, cerâmicas e muito mais. Eles podem até cortar metais finos, filmes ou folhas, embora não sejam tão úteis para cortar materiais orgânicos como madeira ou couro, o que eu acho que é por isso que, apesar dos lasers de diodo serem considerados um pouco baratos e mais para hobby, este laser sobre o qual estamos falando hoje inclui um. Agora que você conhece um pouco mais sobre os diferentes tipos de lasers, vou compartilhar meu processo de teste neste vídeo. Poupando os detalhes sangrentos, passei a maior parte de 3 dias imprimindo e disparando esses pequenos chips de filamento úteis para ajustar as melhores configurações possíveis. Obviamente, diferentes lasers com maior ou menor potência terão configurações ligeiramente diferentes, mas, no mínimo, esses fornecerão um ponto de partida útil para todos vocês. E minha esperança é que você possa ir direto para o comprimento de onda e tempo corretos, e apenas variar a intensidade se o seu laser for mais ou menos potente do que o meu laser. Também farei uma planilha com todas essas diferentes configurações ótimas e compartilharei com meus membros do Patreon e do YouTube, então não precisa se preocupar em lembrar de tudo ou fazer anotações. Antes de partirmos para os números e especificações, preciso falar sobre meu processo de teste. Como entrei nesse campo como um novato em laser, não sabia quais características influenciariam o resultado final. Por exemplo, o ABS se comportaria de maneira diferente do PLA devido às diferentes propriedades químicas do material? Qual tipo de laser funcionaria melhor para qual tipo de cor? E o mais importante, para a impressão em 3D, onde imprimimos peças vazias com uma casca tão fina quanto 0,8 mm diferentes, comprimentos de onda fariam o material realmente derreter através da parte mais fina da amostra, causando um buraco ou até mesmo deformação na superfície. Afinal, uma das razões pelas quais quero tentar isso é como uma alternativa para a impressão de materiais desperdiçados, e isso derrotaria o propósito se eu precisasse engrossar todas as minhas paredes para acomodar esse processo. Desculpe, já se passaram 10 minutos de vídeo e ainda não compartilhei nenhum resultado concreto. Mas o contexto é importante. Ok, de qualquer forma, aqui está o que eu aprendi. Em primeiro lugar, os lasers de diodo são como esperado de certa forma. Não funcionam na maioria dos plásticos. Na maioria das vezes, eles não deixaram uma marca. E quando eu forcei, eles causaram mais danos do que benefícios. Em segundo lugar, e mais interessante, o tipo de material não importa realmente. Eu esperava que TPU se comportasse diferentemente do PLA ou ABS. Mas nos meus testes, descobri que a maioria dos plásticos que imprimimos em 3D regularmente, sem aditivos como fibra de carbono, se comportavam de maneira semelhante. Mas o terceiro ponto é importante. A cor faz toda a diferença. Isso é óbvio em retrospecto. Estamos lidando com comprimentos de onda de luz e sua absorção. No geral, então, filamentos de cores mais claras exigiram níveis mais altos de intensidade para deixar uma marca claramente legível. Novamente, faz sentido.
quanto mais pigmento há no filamento, mais fácil a luz é absorvida, causando esse efeito de queima que estamos procurando. Mas ainda há surpresas inesperadas. Primeiro, não importa o quanto eu tentei, eu não consegui fazer com que os filamentos intermediários, como laranja ou azul, gravassem na cor oposta. O filamento branco queimou em texto preto. O filamento preto queimou em texto cinza ou branco. E tudo mais, roxo, azul, verde, tudo foi de uma das duas maneiras. Não importa o quanto tentei, não consegui fazer essa amostra de filamento verde claro queimar para o texto preto, nem o laranja escuro queimar para o texto branco. Tentativas repetidas de forçá-lo apenas resultariam em um feio intermediário, como um marrom queimado, o que eu achei interessante. E isso nos leva à última lição, pelo menos no que diz respeito à gravação a laser diretamente na impressão 3500. A transparência ela importa muito. Se você é um entusiasta da Huforge e está acostumado a pensar ou testar o que eles chamam de distância de transmissão, isso não será uma surpresa. Mas se você costuma imprimir objetos com paredes razoavelmente espessas e, portanto, não se incomoda muito com o quão opaco ou não é aquele rolo de filamento branco, então isso vale a pena prestar atenção. Diferentes filamentos, naturalmente, têm diferentes níveis de opacidade ou distância de transmissão. E isso bastante, obviamente, direciona quanto de luz ele pode absorver. Então isso, por sua vez, afeta tanto a intensidade necessária para gravá-los, quanto o sucesso do melhor resultado possível. Por mais que eu tentasse, essa tonalidade particular de pela a branco simplesmente não queria escurecer mais do que isso sem sujar ou queimar. E o mesmo vale para este laranja semi-translúcido. De fato, havia alguns materiais com os quais eu simplesmente não conseguia obter um resultado final aceitável. Agora, para lhe dar o código prometido, aqui estão os vencedores de todas as minhas diferentes configurações testadas. E para cada amostra, você verá no chip o tipo de material, o comprimento de onda, a intensidade do laser, a profundidade da gravação, que é outra maneira de dizer a velocidade, o número de passagens e a frequência do laser. Na maior parte, tudo é o mesmo, exceto pela intensidade e profundidade. Essas estatísticas podem parecer chatas, então fique à vontade para pular para o próximo capítulo. Mas eu acho que será interessante para você observar e ver como a cor e a opacidade de cada material impactam esses dois parâmetros de maneiras um tanto surpreendentes. Tipo, gel e roxo são realmente tão diferentes? Ok, aqui vamos nós. Então, a lição aqui é bem clara. E, honestamente, tenho certeza de que você teria feito isso antes. Mas se você está considerando usar lasers para gravar suas impressões 3D, especialmente em escala, teste o material primeiro. Você pode pensar que está seguro com o mesmo PLA branco ou laranja que sempre usa, mas diferentes cores se comportarão de maneira muito diferente sob o laser. Se você administra um negócio, não vai querer comprar uma paleta desse material apenas para descobrir que ele é mais transparente do que imaginava. Não quero prolongar muito este vídeo, mas seria um erro não mencionar a terceira opção para adicionar texto, logotipos, marcas ou qualquer personalização às suas impressões. 3D. E isso são inserções, placas e assentos. Parte da inspiração para este vídeo veio de assistir meu amigo, o criador sueco, que recentemente tem adicionado algumas inserções lindas em seus projetos para fazê-los brilhar. Então pensei, vamos experimentar diferentes mídias e ver o que conseguimos. Claro que madeira, couro, acrílico e metal são baratos, acessíveis e fáceis de trabalhar. Tenha cuidado com os vapores,
pois cada um desses materiais pode conter adesivos ou químicos usados na fabricação, sendo extremamente perigosos se queimados e inalados. Então, ao usar um laser, sempre trabalhe em área bem ventilada, com filtragem de ar adequada e materiais próprios para corte a laser. Novamente, porque o LaserPacker LP5 possui tanto um diodo quanto um laser de fibra, na verdade não existe um meio que você não possa gravar com ele. Então eu acho que é hora de uma pequena montagem de criador. Adicionar esses inserts é um passo extra no processo, mas, se bem projetado, não dá muito mais trabalho do que personalizar seus produtos diretamente no fatiador. E quero dizer, olhe para os resultados. Compare a aparência desses projetos com a impressão 3500 do início. A diferença é gritante. O único problema é que essa melhoria custará caro. Os lasers ainda são muito uma ferramenta profissional ou prosumer. E o LaserPacker LP5 vai custar cerca de $3.000 ou 37,99 pelo pacote que eu uso ao longo deste vídeo. Então, o mecânico médio ou hobbyista vai comprar isso apenas para personalizar suas próprias colheres de madeira ou impressões 3D em casa? Provavelmente não.